A todos os meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, desejo paz, saúde, harmonia na família, sabedoria, força, perseverança. Tudo isto Deus pode nos dar para vivermos o cotidiano, especialmente nesta época difícil que estamos atravessando. Eu publico estes vídeos para glorificar a Deus e esclarecer a sua palavra dentro do texto e do contexto. Porque é muito fácil interpretar a palavra, mas procurar entendê-la dentro daquilo que Deus realmente fala mexe muito com o nosso ego, com o nosso interior. E aí, às vezes, a gente não acha muito interessante. Por isso mesmo, se você quer cooperar comigo na divulgação da palavra, ore por mim para que Deus me dê sabedoria, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, ainda que seja discordante de mim, não tem problema nenhum. Eu aceito todas as opiniões, e às vezes com aquelas que são contrárias ao que eu penso, me abre o olho para alguma coisa que eu estou deixando de lado. Concordar ou discordar, dentro do respeito, é desenvolver amor. Hoje eu quero falar sobre o culto a Deus. E eu vou ler o capítulo 21, item 1 da Confissão de Fé. E ela diz assim: a luz da natureza mostra que há um só Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado o seu nome, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou até mesmo por sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer modo não prescrito nas Santas Escrituras. Muitos há que pensam que palmas, danças, coreografias, cânticos e muitas outras coisas são ingredientes do culto solene a Deus, e que ele aceita tais práticas. Ora, quando os versículos são isolados do contexto geral da palavra e no seu texto, não se forma uma doutrina. Não é porque o relato bíblico mostra que alguém dançou ou bateu palmas, por exemplo, que nós devemos cultuar a Deus com isso. O salmo que mais se toma por base para bater palmas é o 47 na sua primeira frase. Batei palmas todos os povos. Ora, veja, todos os povos. Batei palmas. A pergunta, pode-se cultuar a Deus com essa prática? A sequência do versículo no original, cantai a Deus com voz de triunfo. E ainda deve-se louvar a Deus com cântico harmonioso e inteligência. É o contexto do salmo. Se continuar a leitura, verá que Deus é Altíssimo e ele submeteu todos os povos ao seu povo. Isso a Bíblia diz que acontecerá no dia do juízo final. E ainda, além de tudo isso, necessário é que se estude diligentemente cada um dos eventos bíblicos, procurando contextualizá-los no texto todo e no seu contexto para entender.
em que circunstâncias e locais ou porquê dos relatos destes acontecimentos, palmas, danças, coreografias e outras coisas. Quando a palavra é examinada com todo cuidado, procurando entender o que o texto fala, e à luz do contexto, e não interpretá-la a bel prazer, percebe-se o que de fato é aceito por Deus. O próprio Satanás tentou a Deus na pessoa de Jesus, falando de versículos bíblicos descontextualizados, conforme registra em Mateus 4. Porém, Jesus lhe deu as respostas contextualizadas. E por fim, Jesus disse-lhe: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Hoje, a igreja tem imagens formadas na mente e uma idolatria imensa de forma de culto segundo as inclinações pessoais, além de idolatrar cantores, conjuntos, pastores, pregadores, cristãos, para chamar a atenção em nome de um grande louvor, mas apenas é um evento de divertimento pessoal e pessoas correm para o templo por causa dos conjuntos, dos pregadores, daqueles que estarão se apresentando, que muitas vezes cobram para se apresentar e ainda exigem autorização para transformar a casa do Senhor em comércio, vendendo suas revistas, mídias, e tudo isso não cultua Deus. Eles se apresentam como um artista do mundo, da música, do teatro, ou por outros meios, mas não cultua Deus. Compõem-se cânticos aos montes sem a menor preocupação se eles se ajustam às doutrinas bíblicas verdadeiras. O intuito é apenas a venda de CDs, DVDs, revistas e nada mais. E nesse contexto que Jesus diz em Mateus 5,19: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E ainda em Mateus 15,8: Este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, este coração, está longe de mim. O coração está longe porque não seguem as ordenanças do Senhor. Portanto, não te deixes levar pela emoção provocada nos cultos para te embalar. Porque a emoção tira o discernimento, predispõe a aceitar qualquer mentira pregada em nome de Jesus. Ao ouvir, faça um acompanhamento com a Bíblia no contexto, no texto, e procure lembrar de outras passagens para verificar se de fato a palavra que estás ouvindo é vinda do Senhor. Se o pregador é apenas um expositor ordenado por Deus. Por isso, perceba claramente se o pregador é da parte do Senhor. Veja o que diz a palavra em 1 João 4,1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esses falsos profetas são vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Têm aparência de piedade, entretanto negam-lhe a eficácia. Mateus 7,15 alerta: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja os textos a seguir. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Salmo 95:6. Vinde, adoremos, prostremo-nos.
Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Significa quebrantamento, consciência de ser pecador que está diante do juiz dos juízes, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Não é de qualquer maneira, não é como se estivéssemos num show. Como você tem cultuado ao Senhor? Como eu também tenho cultuado ao Senhor? No embalo da emoção ou com o discernimento de que está diante do Senhor dos senhores, Deus dos deuses, com toda reverência e humildade, e arrependido de ser pecador, quebrantado, humilhado. Pense, adorar a Deus no coração, com toda a alma, com toda a reverência. Não deixe de ir ao templo. Não importa o que aconteça no templo. Você examine tudo e retende o que é bem. Mas lá, confira o que está sendo pregado, o que está sendo cantado. Não olhe para as demais pessoas, mas no seu coração. Cultue a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade. Como Jesus disse à mulher samaritana, que a Deus adorarão em espírito e em verdade. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.